Olá pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, hoje eu queria continuar o que eu falei, vou falar um pouquinho de saúde LGBT com vocês. Para quem não me acompanha nas redes sociais, trate de acompanhar, tá? Tô esperando. Me segue aqui no Instagram. Para quem já me acompanha, sabe que nesse fim de semana teve um evento do Conselho de Farmácia. Participei falando um pouco sobre saúde LGBT, o que é saúde LGBT, né? Era um evento para farmacêuticos. E para a gente poder discutir um pouquinho de tudo isso, o que a gente fala, tanto do ponto de vista do paciente, o ponto de vista da empresa, da drogaria, do hospital. E aí a gente teve uma troca bem legal, teve algumas perguntas interessantes, mas eu queria me focar num comentário que teve, na verdade, nas redes sociais, tá? Que perguntaram: saúde não é saúde? Tem diferenciação? Não é tudo biologia? Existe uma saúde LGBT específica? Não é tudo biologia? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Vamos lá? Para começar, que sim, saúde é tudo igual, a biologia é a mesma, não vai mudar, independente dessas questões de gênero, sexualidade. O que muda, na verdade, são a incidência de certas questões quando a gente fala da saúde, quando a gente fala de diferentes públicos. Então eu falei um pouquinho disso no vídeo passado, falei um pouco sobre como determinados grupos têm uma incidência maior, né? Você não leva o seu filho em qualquer médico, você leva ele num pediatra. A biologia não é a mesma de um adulto? A gente tem certas especificidades, certas questões ali de saúde que acometem mais crianças ou que tem um pequeno diferencial. Isso pede uma atenção um pouco maior. Quando a gente fala de saúde da população LGBT, é a mesma coisa. A biologia é a mesma, não muda, mas a gente tem algumas especificidades que mudam quando a gente fala da necessidade. Voltando, vídeo passado, necessidade de saúde, tá? Vou falar um pouquinho com vocês agora. Não é uma fala minha, tá? Vou até pegar aqui o computador. Isso daqui está no site da Unicamp, na parte do mestrado e doutorado deles de saúde coletiva. Estou pegando o computador porque eu não vou lembrar de cabeça. A saúde coletiva é um campo científico que contribui para o estudo do processo saúde, doença, atenção. Então ele faz esse estudo dessa relação da saúde com a doença, com a atenção profissional, com o atendimento que se dá para essa população. E vê isso como um processo social em diversos grupos e populações, atentando para sua distribuição geográfica, histórica, social e também para as maneiras que cada sociedade, cada população, cada grupo define suas demandas em saúde e se organiza para satisfazer suas necessidades nesse campo. Tá, Mário? Não entendi nada do que você quis dizer. O que acontece a saúde coletiva é um campo de estudos que olha a incidência dessas doenças, incidência de certas questões de saúde que variam de acordo com a geografia, onde que a pessoa mora, a história, o contexto sociocultural da pessoa. E quando a gente faz um atendimento para um paciente, a gente não está falando só da parte biológica, né? Eu sou acupunturista, eu trabalho com parte de práticas integrativas, complementares, e a gente tem essa visão holística do paciente, a falar esse viés. A gente tem essa visão holística do paciente, que olha o paciente como um todo, está tudo interligado e interrelacionado. Então olhar ele exclusivamente pela parte da biologia é reduzir ele para uma coisa muito pequena. A gente está falando de diversas outras questões dele, né? E a saúde coletiva, a epidemiologia, ela traz para a gente alguns dados quando a gente fala de saúde da população LGBT. Um desses dados é que quando a gente fala de saúde mental, a gente está um pouco mais acostumado, a gente está falando de saúde mental, é importante dar atenção para isso, psicólogo. Só que quando a gente fala da saúde mental
de pessoas que são LGBTs, a gente está falando de uma coisa que não é um pouco diferente. Não porque muda, mas porque a população LGBT tem um dos piores índices de saúde mental, com aumento de casos de ansiedade, depressão, pânico. Provavelmente, por conta disso, a gente tem uma maior incidência em pessoas LGBTs que fumam, que usam álcool. A quantidade de álcool, de cigarro que eles fumam acabam sendo maior também. Então, se você é um profissional de saúde que atende pessoas LGBTs, ou se você é um LGBT que passou por um profissional de saúde e nunca te fizeram perguntas nesse sentido, como que está a sua saúde mental? Vamos fazer aqui uma avaliação, precisa de um encaminhamento, está com uma questão de ansiedade, o que a gente precisa avaliar? Vou fazer um encaminhamento para um psicólogo, você está passando com algum psicólogo? Você tem vício em álcool, vício em cigarro? Quanto que você fuma de cigarro? O SUS tem um sistema, o SUS tem um programa de antitabagismo. Quantas vezes você encaminhou ou foi encaminhado para um desses programas por conta disso? Quantas vezes perguntaram? Você gostaria de participar? Você tem interesse nesses grupos? Você quer parar de fumar? Você acha que a quantidade de álcool que você bebe interfere no teu dia a dia? Você quer fazer uma mudança na sua vida? Tudo isso interfere. Não só isso, mas a gente tem alguns outros dados. Por exemplo, mulheres lésbicas têm uma maior tendência a problemas cardiovasculares e obesidade. Quando a gente fala de homens gays, a gente tem uma maior incidência de problemas de autoimagem e problemas alimentares por conta da autoimagem. Pessoas trans têm uma maior propensão a problemas cardiovasculares, especialmente trombose, quando a gente fala de mulheres trans, por conta da hormonização, ou homens trans têm, por conta da hormonização também, uma maior probabilidade de resistência à insulina. Então, quando a gente fala de um atendimento específico à população LGBT, não é nada que a biologia vai mudar. Não, mas são essas questões. A gente avalia o impacto disso tudo na vida dele, a gente faz uma análise a gente faz uma avaliação de riscos de doenças cardiovasculares para essa pessoa. Quanto que a gente faz? Como que a gente faz? A gente faz um encaminhamento para um psicólogo, faz um rastreio nesse sentido. Então, repito, a biologia não muda, mas a incidência de certas questões altera, muda. E é essas questões que a gente precisa ficar de olho. Essas questões que quando você vai passar no profissional da saúde, é interessante que ele pergunte para você, é interessante que vocês avaliem juntos o risco e a necessidade. O trabalho na área da saúde, a gente tem que parar de ver como um trabalho onde a gente coloca a responsabilidade no profissional da saúde. Não, é um trabalho conjunto. O profissional da saúde não vai conseguir fazer nada se você não fizer o que ele está conversando, orientando, fazer essas mudanças de vida. Se você não tomar o medicamento no horário certo. Isso daqui não é o médico, não é o farmacêutico, não é o nutricionista. Não, é você que tem que fazer essa mudança. O cuidado na saúde, ele é um trabalho integral. Ele é um trabalho em conjunto com o paciente. Eu não gosto de medicamentos em comprimido, tá? Vamos fazer então, vou passar a prescrever para você um manipulado numa forma de xarope para você. É entender essas necessidades para a gente conseguir ter um atendimento eficaz e um tratamento eficaz. Semana que vem é a última semana do mês, então a gente vai trazer o nosso Jornal AS, falar algumas informações, algumas notícias do que aconteceram nesse mês de junho, refletir algumas coisas quanto a questões, inclusive envolvendo novamente o mês do orgulho, saúde LGBT. Vamos falar um pouquinho de PEP e PrEP. Tem uma notícia muito interessante
de cabine de dispensação, que eu quero trazer uma problemática pra gente discutir um pouquinho, tá? Então fiquem de olho e aguardo vocês semana que vem. Beijo, tchau!